Olá, meu nome é Aurélio Renan, sou da sala 301 do Oscar Galvão. Eu irei falar da adaptação para filme sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Um livro que quebra os padrões do que é uma biografia. Normalmente, uma biografia a gente vê que o autor escreveu antes de sua morte. Escreveu a sua infância, o crescimento, a adolescência, a fase adulta e o envelhecimento dele e, por fim, a morte. Já Memórias Póstumas de Brás Cubas é um pouco diferente. Começando que, em vez de começar do começo, ele começa do final. Em vez de vermos o desenvolvimento da criança ao adulto, vemos a morte. Ele mesmo já está, quando começa o filme, ele já está na cama, adoecido de uma pneumonia. Agora me fugiu aqui, eu acho que é alguma coisa assim, uma gripe ou uma pneumonia, um resfriado, lembrei. Ele está sofrendo de um resfriado, acabou morrendo por conta disso. Lá ele mesmo conta, como começa no final, ele conta que delirou com a morte, viu a mãe natureza, a vida, e morreu logo após isso. Por isso, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o autor é um defunto autor, já está morto. Então ele escreve a biografia com muito sarcasmo, ironia, já que não tem quem comprar ele no futuro, já está morto. Então ele conta um pouco sobre o que aconteceu durante esse momento de morte. Depois vamos para o começo, onde deveria ter começado. Ele conta que era uma criança muito levada, muito mal criada, mal educada. Prova diz que em uma festa ele viu o anfitrião saindo com uma mulher que não era sua esposa e voltou para a festa muito sorridente, gritando que viu ele se beijando. Uma grande prova disso. Ele cresce, ele mesmo fala que pula a escola porque é uma parte chata, e vamos direto para uma fase já por volta de 18, 19 anos, alguma coisa assim. Não lembro, na verdade não conta a idade normalmente. Então ele começa a contar que ele era muito mulherengo, ia atrás de muitas mulheres, então ele conhece uma mulher chamada Marcela, da qual se apaixonou. A Marcela é uma mulher que anda com muitos homens, vamos dizer assim. Quando ele conheceu ela, ela já estava com outro homem, mas ela ainda tinha interesse nele. Como ele disse, demorou 3 esmeraldas e alguns rubis para poder conquistar o coração de Marcela. E quando ele viu, ele era só mais um dos amantes, estava logo atrás do principal. Depois ele se tornou o principal e logo após teve outro amante. Antes de descobrir isso, eu não sei se ele chegou a descobrir, que eu não estou muito bem lembrado, professora, ele viaja para a Europa, Portugal, para estudar Direito, por pedido do seu pai. No caminho ele entra numa depressão profunda, entra em desespero, falando que queria levar Marcela. Durante os 7 dias de viagem ele ficou se perguntando sobre essas coisas, queria levar Marcela, fugir com ela, trazer ela para a Europa. E no último 7º dia ele falou a seguinte frase, mais ou menos isso, que Deus criou o mundo em 7 dias e eu reconstruí o meu. Lá ele estuda Direito, entre várias aspas, ele se envolveu em muita coisa lá, menos estudar, mas foi formado, sem saber nada, só lendo. Ele mesmo fala que só leu os livros, então é uma formação para ele. Foi uma formação, já que isso mais ele só leu os livros. Depois disso ele resolve viajar para a Europa, viajou em inúmeros locais famosos e só volta ao Brasil por pedido de sua mãe, que estava morrendo. Ele volta ao Brasil o mais rápido que pôde para chegar lá e ver os momentos finais de sua mãe. Depois da morte dela, ele se isola na Tijuca e lá ele conhece uma garota chamada Eugênia, pela qual ela era uma filha bastarda, a filha da mulher que ele pegou beijando o anfitrião da festa, que eu falei agora há pouco. É a filha bastarda. Uma garota bonita, muito elegante, mas como ele mesmo disse, coxa. A garota tinha uma deficiência em uma das pernas. Então ele começa então seria um escândalo ele, um nobre como ele, um Brás Cubas, casar com uma garota como aquela. Momentos antes dele ir embora da Tijuca, o pai dele aparece. O motivo dele ir embora da Tijuca é esse, no caso.
pai dele aparece falando que tem um cargo político para ele e um casamento. Ele arrumou os dois. Então, antes de ir embora, ele beija... Desculpa. Ele beija a Eugênia, mas ela mesma entende que ele não quer nada com ela, não quer nenhum relacionamento. E ele vai embora logo após isso. Meio que largando todo. Você vê que se você for ver o filme ou ler o livro, você percebe que de todos os personagens, a melhor personagem, a mais sensata, a mais honesta, vamos dizer assim, é a Eugênia. Por ser meio que inocente também, muito pura. Ela acaba sendo uma das melhores personagens por conta disso. Ele desce da Tijuca, voltando ao Rio de Janeiro, e lá ele conhece... me fugiu o nome aqui. Tô com uma pesca aqui. Cadê? Eita, Brasília. Aqui, achei. Virgília. Eita, tô pescando aqui os nomes, tá, professora? Eu não dei como mais o nome de ninguém. Ele conhece a Virgília. Ele olhou isso e viu que ela tinha dotes e outras coisas, viu com uma mulher bela, e ele resolveu, bom, talvez casar com ela não seja uma má ideia, se apaixona por ela. Só que ele não queria o cargo político, ele não queria ser um político, não queria se envolver com isso. Em uma das festas acontece um vexame. Uma pessoa roubou tanto o cargo político como a Virgília, de Brás Cubas. Lobo Neves. Ele meio que a Brás Cubas houve esse vexame, que na festa eles ignoraram a cena, eles ignoraram Brás Cubas e seu pai, e ele vai embora com isso. Eles vão embora logo após isso a festa. A cena foi assim, o pai ficou tão indignado com ser ignorado, ter perdido o cargo político, que o pai dele tinha um ego muito grande. Sempre dizia que a família... Os Brás Cubas não eram um nome grande, só eram ricos. E por isso o pai inventou, falando que o pai, o criador da família, era um homem importante. Eles eram importantes, eles tinham deveres grandes, eles eram pessoas potentes, poderosas. Então, esse negócio ficou tão preso na cabeça do pai de Brás Cubas, ele morreu com isso. Ele sempre dizia que é inacreditável que isso aconteceu com Brás Cubas, e com o tempo ele foi morrendo e o desgosto, vamos dizer assim. Ele pegou uma tuberculose, ele sempre tossia bastante na cena, então eu vou deduzir que foi uma tuberculose. Tossiu bastante e acabou morrendo por conta disso. Brás Cubas meio que não se incomodou muito com isso, não com a morte de seu pai, mas sim, não, a morte de seu pai até que o abalou um pouco, mas não se importou com a perda do cargo ou com a Virgília durante um tempo. Mas ele sempre ficava pensativo com isso. Pensativo tanto que uma vez, enquanto caminhava, o relógio dele quebrou, então ele resolveu levar no relojoeiro, uma coisa normal. Ao chegar lá, encontra uma pessoa que parecia não tão familiar assim. Estava velha, com as pele um pouco enrugada, e nada mais, nada menos que Marcela, o primeiro amor de sua vida, vamos dizer assim. Ela estava, não lembro o nome da doença, mas ela sofria de uma doença que causava esse envelhecimento da pele. Ela estava muito mais feia do que ele se lembrava, muito mais velha do que ele se lembrava, mas não trocaram palavras. Como deu para ver, era só o mais por interesse, vamos dizer, por isso. Ela lembrou dele, ele lembrou dela, não conversaram muito. E logo após isso, depois de receber o relógio, ele foi embora. Viver uma vida. Alguns acontecimentos mais à frente, ele começa a virar amigo de Lobo Neves, começa a chamar ele para participar de festas e outras coisas. Isso o aproxima da sua família, a Virgília. Com isso, ele acaba virando um amigo muito importante para a família do Lobo Neves. Chega a ser quase um braço direito, vamos assim, né? Que ele até pensou em levar ele quando ele foi promovido, levar ele junto. Mas ele não queria. Então, com o tempo, como ele ficou próximo da família, ele ficou próximo, obviamente, de Virgília.
Isso deu um pulo para ele se tornar um amante dela. Eles se tornam amantes, compram até uma casa para poder se encontrar e não causar tantas suspeitas. A empregada de Virgília é a única que sabe disso. Mesmo que ela não goste muito de Brás Cubas, ela tolera um pouco isso. E acaba que os dois ficam juntos e com essa relação, Virgília engravida de Brás Cubas. Quem diria, engravidou do amante, não do marido. Ei, traidora. Mas o Brás Cubas fica muito feliz com isso, fica achando tal, ele se sentia um deus, como ele mesmo disse, por ter o filho. Mas não durou muito tempo essa alegria, pois o garoto nem nasceu e já morreu. Um aborto espontâneo e assim ele morreu. Os dois ficaram muito tristes. Lobo Neves, por achar que o filho era dele, fica arrasado. E Brás Cubas, mais ainda, por saber que o filme provavelmente era dele. Eles ficam arrasados. E logo após esse acontecimento, o romance dos dois já não era mais o mesmo. Eles não se amavam tanto assim mais, começou a esfriar. Nesse meio tempo, o Lobo Neves ele ganhou uma promoção para ser chefe de umas terras, acho que em Minas Gerais, alguma coisa assim para o Nordeste, eu não lembro, acho que foi para Minas Gerais, para Minas. E ele não queria ir, ele não queria muito, ele não foi na primeira vez porque caiu no número 13, parece que ele não gosta desse número, dá azar para a família dele. E isso deixou Brás Cubas na época feliz. Agora, mas na segunda vez que ele foi chamado para ser isso, não teve o número 13 na soma. Então ele foi e levou sua esposa junto, deixando Brás Cubas para trás, deixando ele sozinho. Os anos foram passando e Brás Cubas, lá quase nos 40, encontra um velho amigo, Quincas Bordas. Quincas Bordas sempre foi um fanfarrão, gastava muito dinheiro e isso levou à miséria. O encontro deles foi um tanto quanto assustador para o Brás Cubas. Um homem meio moribundo, com um cachorro que leva o mesmo nome, que tem uma outra obra com um nome que conta um pouco deles, do cachorro e do Quincas Bordas. E eles se encontram, o Brás Cubas dá um dinheiro para ele, para comprar algo para comer, mas Quincas Bordas também é um pouco pilantra, na época estava um pouquinho pilantra e levou o relógio dele emprestado. Alguns tempos vão se passando e Brás recebe um presente em sua casa, justamente de Quincas Bordas. Não era o mesmo relógio, mas espera que possa compensar pelo relógio que ele emprestou. E o que foi descoberto que Quincas Bordas herdou uma boa quantia em dinheiro de algum falecido parente e adotou uma filosofia que eu não estou muito lembrado aqui, porque era um delírio de Quincas, então acabei não me lembrando muito bem. Filosofias eu lembro bastante, mas isso eu ignorei. Meu perdão. Mas Brás Cubas fica fascinado por essa filosofia de Quincas, sempre convidando ele para jantares e outras coisas. Jantar em sua casa, sempre estava lá acompanhado dele, foram. Foi mais ou menos a companhia de Brás Cubas naquele tempo. Quando o Brás Cubas se viu, já estava na casa dos 60. Já estava velho, já não tinha mais aquela força de vontade de antigamente. E Quincas Bordas envelheceu junto, lógico. Foi aí que ele descobriu que Quincas, na verdade... Eu acho que eu estou pulando um pouco aqui, vamos voltar um pouco. Tá, quando Brás Cubas já estava velho, uma pessoa retorna de sua viagem. Lobo Neves e Virgília retornam para cuidar de outros assuntos aqui não, no Rio de Janeiro, no caso. Eles começam a ver eles em festas. O Brás Cubas até tentou ser político de novo, acabou não dando certo, e lá estava Lobo Neves servindo como político também. Era uns assuntos bem engraçados. Brás Cubas tentando relatar sobre a mudança dos uniformes dos militares, do chapéu, uma pena que ele queria mudar. Ninguém ligava. Então, meio que ele não conseguiu ter um cargo bom de ministro, alguma coisa assim. Não conseguiu estar bem na política. Então, ele abandona isso
e resolve fazer alguma coisa para criar um legado. Então ele tenta pensar num produto que seria a cura da tristeza da alma, seria a cura para tudo. Deixa eu dar uma olhada bem aqui. Tá, precisa aqui. Ele resolve fazer um remédio para a cura de tudo, da doença da alma, da tristeza e qualquer coisa. O emplasto Brás Cubas. Um remédio que curaria todas as doenças. Nesse meio tempo dele pensar dessa forma, um pouco antes dele começar a pensar nesse remédio, acontece um acontecimento que meio que deixa Brás Cubas feliz e triste ao mesmo tempo. Tinha uma confusão assim, vamos falar. Brás Cubas presenciou o velório de Lobo Neves, o homem que tirou tudo aquilo que ele se tornaria. Tirou o cargo de político, tirou a mulher que ele ia se casar e tornou ele um cara qualquer, mas que ainda fosse rico. O Lobo Neves foi tudo aquilo que o Brás Cubas não foi. Um pai, um marido, um político. Meio que ele tirou tudo dele por algumas outras situações que eu não entendo isso. Ele fica culpando o Lobo Neves por aquilo, mas vamos ver que, o Brás Cubas também não era um dos mais competentes. Depois disso, ele no velório, ele vê Virgília lá na frente chorando de verdade. O amor que um dia ele teve de verdade de Virgília não existe mais e estava ali vendo a mulher que o amou de verdade, chorando pelo homem, chorando de verdade por um homem que um dia ela não amou. Ela traiu ele. Lobo Neves foi traído, mas no final a mulher dele o amava de verdade. Então, voltando ao emplasto Brás Cubas, ele resolve criar esse remédio, um remédio que viajaria às eras, salvando, curando as doenças da alma, as dores da alma, a tristeza e muitas outras coisas. O emplasto Brás Cubas, remédio para qualquer situação. Para arejar as ideias, ele pensando no que poderia fazer, ele resolve abrir a janela para arejar as ideias. No que ele abre a janela, uma brisa forte sopra em seu rosto. Uma brisa fria. Isso lembra a morte. Que foi o que aconteceu? Brás Cubas adquiriu uma doença. Ele fica resfriado, não consegue tratar. E quando vemos, ele já está na cama. Encamado nos últimos momentos, com pessoas que, não aparecem na história. Provavelmente são amigos, entre aspas, né? Porque no começo ele até fala, um amigo está lendo sobre quem foi Brás Cubas e ele fala que, morto já, ele fala que deixou uma boa grana para esse amigo. Deve estar bem. Ganhou uma grana só para falar bem do morto. Antes lá de sua morte, chega a ver ele, a mulher que um dia ele amou. Virgília aparece. Ela aparece meio misteriosa e logo após ele conta. A Virgília aparece e encara ele e ele fala, veio ter dó dos mortos? Eu não lembro direito. Veio ver o morto. Só tem uma troca de olhares e no final ele morre. O final, ele já sabia o final, ele ia morrer de qualquer jeito, mas no final ele mesmo fala que a vida, ele não foi um homem grande na vida. Ele mesmo fala que não teve conquista, não teve grandes avanços. Aí você pode pensar, a vida ganhou dele, ele não teve nada, mas ele saiu quite com a vida. Ele não trouxe um gene para ter não teve um filho para ter esse gene miserável que ele mesmo fala. Então ele saiu quite com a vida por não ter tido um filho, por mais que tenha sido um objetivo. Ele até tenta casar com uma outra garota que eu não estou me lembrando, mas quando ela morreu, ele tenta dar desculpa falando que, ela também não era santa e essas coisas, porque o pai era envolvido com, ele gostava de apostar em rinha de galo, né? E falava que a filha não seria diferente. Então quando ela morreu de sarampo, foi febre amarela, acho que foi febre amarela. Foi uma crise de febre amarela na época, muita gente morreu, muitas foram sorteadas pela morte, como ele falou, e ele não foi, infelizmente, como ele fala. E chega a sua morte. Ele fala aqui,
está quite com a vida por não ter dado um gene miserável, a continuação desse legado de miseráveis que foi da família Brás Cubas. E eu acho que foi um final muito bom. Esqueci de comentar aqui. Esqueci de comentar, né? Besteira minha. Kim Casborra morreu. Tá, mas não morreu de qualquer jeito. Ele estava ficando doido. As filosofias que Brás Cubas acreditava era uma loucura de Quincas Borda. Ele até chega um momento que ele fica assustado e fica pensativo. Que ficou vendo que ele ficou fissurado nessa filosofia e descobriu que era tudo loucura. Por que Quincas Borda chega lá e fala: rasguei todas as minhas anotações? Ele larga tudo. Logo após esse dia, ele morreu. Então, sobre o final, sobre o filme em si, é um filme muito bom. O livro deve ser melhor ainda porque tem muitos mais personagens que não aparecem no filme. Com mais pessoas, mais personagens, contando mais sobre outros personagens. Eu espero que tenha contado mais sobre a Eugênia. Deve ter sido muito melhor no livro do que só no filme, já que foi o filme tem 1h30 praticamente. Se eu achar aqui no registro, deve ter 1 hora, uns 101 minutos por aí de duração o filme. O filme é um excelente filme. O final não mudaria, o final perfeito. Desfecho ótimo. Bom, ele já estava morto, né? Então não tinha o que mudar no final. Vamos mudar a morte do morto? Sei lá. Morreu pra, sei lá, caiu do telhado. Mas não mudaria o final. Foi um desfecho ótimo. E saber que ele mesmo dizer que saiu kit como a vida deixa uma mais normal no final. Ele não saiu todo acabado, ele saiu kit, já que não transmitiu o gênio, como eu já repeti várias e várias vezes aqui. Ele saiu kit com a vida, em vez de ser só mais um miserável no mundo e perdeu tudo por conta de um outro homem que pegou tudo para ele, dele. Ele saiu kit por não ter dado continuidade ao legado da família Brás Cubas. Então é isso. Eu fiz esse vídeo correndo agora. Eu mal cheguei, estava planejando tudo. E eu espero que esteja do agrado. Por mais que eu pulei coisas, esqueci de comentar muita coisa sobre o filme porque eu não reli. Não tive um tempo bom para fazer isso, que eu passei a manhã todo ocupado. Até agora há pouco, eu acabei de chegar da rua, tomei um banho, troquei de roupa, vesti um paletó para poder estar fazendo essa apresentação um pouco mais a caráter. E eu espero que esteja do agrado da senhora, professora. Realmente foi um trabalho complicado de fazer. Um beijo para a senhora e obrigado pela atenção.